dizer para cada um de vocês, bem-vindos à matéria Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento. Intitulado Atos dos Apóstolos, esse livro também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Ele narra a história da igreja primitiva ao registrar a continuidade do ministério de Jesus Cristo através da vida de homens e mulheres que, diferente de todos os grandes nomes, grandes líderes, grandes profetas, grandes reis do Antigo Testamento, esses homens e mulheres agora passaram a contar com a presença e a operação do Espírito Santo dentro de cada um deles. O que nós veremos nesses dias? Estudaremos a maneira de viver dos primeiros cristãos, que utilizavam ousadamente a palavra de Deus, exerceram a autoridade no nome de Jesus e agiram sempre cheios do Espírito Santo. E tudo isso foi registrado no livro de Atos como um exemplo supremo para cada um de nós cristãos. Ou seja, este livro é Deus estabelecendo uma base perpétua sobre o que é ser igreja. Sabe, a igreja primitiva era uma igreja ousada, era uma igreja que ensinava, era uma igreja que orava constantemente, que curava os enfermos, que expulsava os demônios, que tinha um coração extremamente generoso, que pregava e milhares de pessoas se rendiam a Jesus Cristo. E era ainda uma igreja que vivia para testemunhar, levando a palavra ao mundo inteiro. Então, começa agora, queridos, uma jornada para nós descobrirmos juntos os detalhes, o segredo do sucesso desses homens e mulheres comuns, como eu e você, não é mesmo? Mas eles conseguiram impactar e transformar o mundo com uma trajetória tão notória, tão fantástica, que ainda é referência como Igreja de Cristo, ainda abençoa a Igreja de Cristo, mesmo que 2000 anos já tenham se passado. Sabe, queridos, conhecendo, crendo, praticando os ensinamentos registrados no livro de Atos, nós cumpriremos, assim como esses primeiros discípulos, o que Jesus profetizou em João 14:12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, mas fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Mas graças a Deus, queridos, porque Ele foi, mas nos enviou o Espírito Santo. Vamos entrar então em Atos. Antes de entrar nas histórias, eu queria contextualizar. Então vamos falar um pouquinho sobre os detalhes, sobre as curiosidades do livro de Atos, ok? O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento. É o único da sua categoria. Você sabe como é que o Novo Testamento ele é dividido? Ele é dividido em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem as 13 cartas de Paulo: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Depois a gente vem para as cartas gerais: Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, e 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. E por último, o Novo Testamento termina com o livro profético, que é Apocalipse. Então, nosso foco é Atos. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Então, como a gente vê lá em Lucas 1, Lucas vai dizer então assim: eu vou relatar em ordem crescente e ordenada tudo que eu vi. Então, Lucas vai começar a falar do nascimento da Igreja de Cristo e vai narrar aí no livro de Atos cerca de 30 anos de história. 30 anos começa quando? Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Então é a partir daí que começa o livro de Atos. Quem que foi o autor do livro de Atos? Então, o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que escreveu as 13 cartas. E diferente de Paulo, o autor
de Atos, ele nunca se pronuncia eu, apóstolo de Cristo, Paulo, ele nunca vai falar em primeira pessoa. Mas, queridos, os estudiosos definem, né, embora exista uma ou outra que tem outras teorias, mas a maioria mesmo, vai afirmar que o escritor do livro de Atos é Lucas, que é a mesma pessoa que escreveu o terceiro dos evangelhos, né? Então, como é que seria isso? Como é que eles chegaram a essa definição que quem escreveu Lucas escreveu Atos também? Pela semelhança da escrita, é uma alta qualidade de um grego chamado koiné. São muitos detalhes, sabe? Muitos vocábulos semelhantes, uma linguagem mais culta que foi direcionada a um público de muito estudo. Então isso tudo confirma que Lucas escreveu o Evangelho e também escreveu o livro de Atos. Então o livro de Atos, como é que é assim? Como é que a gente entende o livro de Atos? Queridos, primeiro a gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita na ordem que ela tá ali, enquanto a gente vai lendo. Não é que primeiro foi escrito Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. A Bíblia não segue uma sequência cronológica direta, né? Então, os evangelhos, eles são sinóticos, eles são semelhantes, né? Então, eles reuniram ali, quando o concílio se decidiu para ver como é que ficava a Bíblia, eles definiram que a Bíblia ia seguir nessa ordem, e aí desde lá 1500 a gente segue essa ordem então, né? Então, embora esteja Lucas, João, Atos, na verdade, se a gente for pegar essas duas obras, seria assim, poderia ser, né? Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos. Porque Lucas, ao escrever as suas duas obras, ele descreve a vida de Jesus. Então ele faz uma obra completa sobre a vida e obra, ministério de Jesus. E em seguida, numa segunda obra, numa segunda carta, ele vai escrever sobre o ministério de Jesus, ou sobre a continuidade do ministério de Jesus através da vida dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, ele continua falando de Jesus, mas agora na pessoa do Espírito Santo dentro de cada crente daquele tempo. Entendido? Então, quem foi Lucas? Olha, eu vou citar para vocês as únicas 3 referências sobre Lucas na Bíblia. A Bíblia, ela vai falar muito pouco a respeito de Lucas. A primeira referência está em Colossenses 4,14. Deixa eu pegar minha Bíblia para vocês. Vamos lá. Sumi do vídeo, mas voltei. Acontece, vão pegando aí comigo. Estamos juntos nessa jornada, queridos. Vamos lá então. Colossenses 4,14 diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. A segunda referência, queridos, vai ser em Timóteo, 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque me é útil para o ministério. E a última referência vai estar em Filemão 1,24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, queridos, vocês estão vendo? A Bíblia vai falar só isso sobre Lucas. Tem gente até que confunde, já que Mateus, Marcos e João foram um dos 12 discípulos de Jesus, Lucas era um dos 12 também? Não. Lucas não era um dos 12, queridos. Vocês querem saber ainda uma outra curiosidade acerca de Lucas? Lucas foi o único gentio a escrever no Novo Testamento, sabe? Então vamos lá. Reunindo essas informações e mais umas coisinhas que os estudiosos falam, quem era Lucas então? Como a gente pode definir quem era Lucas? Então vamos lá, Lucas era médico, né? Aí o texto vai dizer, de Colossenses 4,14, vai dizer: saúda-vos Lucas, o médico amado. Então Lucas era médico, ele era um historiador. A gente vai ver isso lá no capítulo 1 de Lucas, quando ele vai falar: vou te fazer um relato
detalhado e cronológico. Aí Lucas vai dizendo que foi em ordem crescente que ele escreveu. Então ele era um historiador, ele falava grego e era da Antioquia da Síria. Então, aí Paulo ainda vai falar assim, nas referências que eu falei para vocês, Lucas, estão comigo. Então Lucas esteve com Paulo, ele foi uma testemunha ocular das viagens de Paulo. Ele esteve com Paulo durante alguns anos. Muito interessante, né? A Bíblia diz poucas coisas sobre Lucas, mas a gente consegue reunir aí as informações mais importantes. Então, para quem Lucas escreveu? Então, se era uma carta, assim como Paulo, ele escrevia cartas dirigidas às igrejas, Lucas, então, ele vai escrever para uma pessoa. Lucas vai escrever para Teófilo. O nome Teófilo significa querido de Deus, amado de Deus, né? Do grego Teófilos. Então, justamente a essa definição, amigo de Deus, tem muitos historiadores que vão dizer que Lucas não está escrevendo para uma pessoa, mas sim aos cristãos em geral. Você, meus queridos irmãos, amigos de Deus, eu estou escrevendo essa carta para você. Mas não é um consenso, nem chega perto de ser um consenso, é só uma alusão, uma ideia que eles têm. Porque a maioria dos historiadores vai afirmar veementemente que Lucas realmente escreveu para Teófilo, que era alguém muito importante, queridos. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui aos pensamentos então. Então, vamos lá. Quem era Teófilo, então? Ele era um indivíduo específico, ele era uma pessoa. Lucas estava escrevendo para essa pessoa. Alguns vão dizer até mesmo que era um camarada muito rico, que ouviu falar de Jesus, queria conhecer Jesus e até mesmo contratou Lucas para escrever esse livro, essas duas obras. Então, por isso, Lucas foi tão meticuloso ao escrever. Então, quem que os historiadores dizem ser Teófilo? Teófilo era um nobre oficial aristocrata, alguém que ocupou uma alta posição no governo. Por que assim essa definição? Porque o termo excelentíssimo que Lucas vai falar com ele também é aplicado para falar, é o mesmo termo, é a mesma palavra no grego usada para falar com governadores, como ele falou a respeito de Félix e Festo. Então Teófilo era um nobre oficial a quem Lucas estava escrevendo então. Vamos lá. Lucas escreveu para Teófilo e por que ele escreveu, né? Qual foi o propósito de Lucas ao escrever esse livro? Eu vou destacar 3. Então, ele teve um motivo para estar remetendo, enviando essa obra sobre o ministério de Cristo e a ação da igreja. Então, primeira coisa, aí a gente reunindo os objetivos da escrita de Lucas. Primeiro, Lucas estava tentando provar que a igreja cristã era uma religião lícita, legítima e não um risco para o Estado, como que muitos queriam demonstrar naquele tempo. A igreja era muito criticada, falavam que era seita e falavam tantas coisas e por isso era perseguida, né? Tão perseguida. Segunda coisa, Lucas estava tentando mostrar a conexão entre o ministério terreno e celestial de Cristo, pois mesmo depois de partir, Jesus continuou a fazer e a ensinar a igreja por intermédio do seu Espírito, usando os apóstolos como seus instrumentos. Terceira coisa então, Lucas estava oferecendo a Teófilo um esboço do espantoso crescimento da igreja cristã. Gente, era uma igreja que começou com 120 judeus em Jerusalém e termina com uma multidão inumerável por todos os recantos do império, chegando inclusive a Roma, a capital. Então, eu destaquei 3 motivos muito importantes para Lucas estar escrevendo para esse nobre oficial Teófilo. Quando? Qual é a data de Lucas? Vamos lá então, vamos com calma, porque são muitas datas. Gente, vocês vão receber, você que é aluno, que está assistindo a aula, vocês vão receber o material, todo esse material que eu estou escrevendo para vocês. E deixa eu aproveitar, falar uma coisa que eu lembrei aqui agora para vocês. É a primeira vez que
essa matéria, Atos dos Apóstolos, está sendo dada dessa maneira. As outras turmas, e a gente teve já algumas turmas ao longo dos anos da Escola da Fé, as outras turmas receberam uma outra abordagem. Nós estamos sempre trabalhando, queridos, para avançar, para aprofundar no ensino. Então, se você está assistindo essa matéria e você já assistiu, se prepara, crie expectativa, porque é a primeira vez que nós vamos usar Atos como Deus estabelecendo um modelo para a Igreja de Cristo. Então nós estamos acrescentando muita, mas muita informação que não tinha sido dada ainda nessa escola. Amém? Glória a Deus. Isso é motivo para nós nos alegrarmos do Senhor e criarmos muitas expectativas. Então vamos falar um pouco sobre a data. Então a gente não tem como definir com exatidão a data em que Atos foi escrita, mas a gente sabe que o livro encerra sua narrativa com a primeira prisão de Paulo em Roma, e isso aconteceu por volta do ano 62 depois de Cristo. Consequentemente, então, o que a gente pode tirar disso? O livro deve ter sido escrito depois dessa data e antes da segunda prisão de Paulo em Roma e, consequentemente, o seu martírio, que foi quando Paulo morreu em 67 depois de Cristo. Eu já falei para vocês que Lucas explica para Teófilo que ele vai fazer um relato minucioso, e como um bom historiador, Lucas nunca deixaria de fora informações tão importantes, por exemplo, como a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? E ele nem chega a falar da execução do próprio Paulo, com quem ele viveu e de quem ele vai falar muito, que aconteceu no ano 67. Então aí a gente chega à conclusão, então, que foi nesse período. Então, a carta, gente, parece um livro de 28 capítulos, e a gente lê aí numa tacada, mas aí o livro de Atos vai relatar 30 anos de história. É muita coisa para a gente estudar e relatar e poder aprender a partir dela, então. Então, são detalhes muito importantes, são muitos e muitos detalhes que nós vamos estudar juntos, e assim como você, assim como eu fui, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Queridos, eu cresci demais. Para mim e para nós, enquanto professores, é um privilégio poder passar aí alguns meses estudando até chegar a vocês. Eu cresci muito e eu tenho certeza que você vai crescer também junto. Amém? Então vamos lá, gente. Então o que a gente vai considerar então? Vamos voltar ao pensamento. O livro de Atos vai registrar os 30 primeiros anos da igreja primitiva. Lucas também, queridos, não vai ter uma pretensão, imagina, escrever aí 30 anos, dia por dia, fato por fato. Não, ele não vai ter a pretensão de registrar todos os detalhes do avanço missionário da igreja de Jerusalém a Roma. Ele vai destacar, ele selecionou alguns pontos importantes e vai ressaltar essa vitoriosa marcha do cristianismo até a capital do Império Romano. Amém? Tremendo, vamos juntos? E aí, eu quero então falar com vocês sobre o coração do livro de Atos. O que é isso? Eu falei para vocês que nós vamos conversar nesses dias sobre como homens e mulheres tão comuns como eu e vocês conseguiram impactar todo mundo daquela época. Então nós precisamos entender como eles, uma grande maioria, vamos lá, sem estudo, desprovidos de fortuna ou status social, com profissões simples, pescador, gente do povo. Eles não tinham assim talentos natos extraordinários, eles nem tinham métodos elaborados ou extravagantes. E como é que eles conseguiram transformar o mundo através da sua fé? Gente, nós estamos falando de gente comum mesmo, sabe? Ali Atos vai registrar suas falhas, suas dúvidas, as dissensões, as diferenças aí no tocante aos costumes, né? Eles tinham dúvidas e divergências em relação à circuncisão ou não, à ingestão de determinados alimentos e outras observações religiosas que a gente vai ver. Gente, a gente comum, igreja comum, vamos ver, a gente lida com todo tipo de gente da igreja. Imagina que alguém tenha vindo de uma religião muito tradicional, cheia de dogmas, né? Cheia de doutrinas humanas,
e de repente você chega numa religião que vai falar puramente a Bíblia, por assim dizer. Então tem muitas coisas que elas precisam ser bem explicadas e tudo isso, essas divergências, essas dúvidas vão ser tratadas em Atos, até porque isso demonstra uma vez mais que nós estamos falando de gente comum, de uma igreja como a minha e a sua. Amém? Que a gente vai aprendendo, crescendo e esclarecendo as dúvidas e seguindo adiante. Então, vamos lá, gente. Quais eram então essas chaves que eu estou falando para vocês, esse coração do livro de Atos que garantiu um sucesso fenomenal esses homens de Deus que convenceram tantas pessoas a respeito da presença viva de Jesus Cristo, mesmo que ele estivesse morto. Gente, eles estão vivendo, anunciando sobre alguém que estava morto. Então, como é que eles conseguiram isso? E eu quero fazer uma pergunta ainda mais importante para você. Como é que a gente vai ler isso hoje, nós cristãos atualidades, e ao ponto de imitar o exemplo deles? O que havia de tão relevante na obra realizada pelos cristãos primitivos? 3 coisas que eles viveram e eu e você precisamos viver também. Eles conheciam a autoridade no nome de Jesus e a usavam, a empregavam. Segundo, eles tinham a plenitude e a unção do Espírito Santo que foi derramado sobre a vida deles. E terceiro, eles criam na palavra, eles acreditavam na palavra de Deus e a ensinavam. Então, esse é o coração de Atos, mas nós vamos falar detalhadamente sobre isso. A palavra que convencia as pessoas a respeito de Jesus Cristo, o Espírito Santo que era o poder que produzia os milagres e o nome, poderoso nome de Jesus, que servia para eles como credencial, ou seja, dava a eles autoridade para fazer tudo o que eles faziam. Então, a gente está falando, queridos, que o livro de Atos está falando de apóstolos, de discípulos que vieram a ser apóstolos, que deram continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia. Vamos falar então, vamos ler a Bíblia, né, gente? Abre aí a Bíblia em Atos 1. Vamos ler do versículo de 1 a 3. Atos 1, de 1 a 3. Vocês sabem que eu falo rápido, né? Mas a gente vai conseguir falar tudo e eu tenho certeza que você vai entender tudo, porque é uma matéria sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar aí como está aqui e a gente vai crescer junto nesse tempo. Vamos ler então Atos. Em meu livro anterior, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então nós lemos Atos 1, de 1 a 3. Então, queridos, já nesses primeiros versículos, Lucas deixa claro o que ele estava aí tentando, se propondo a fazer. O objetivo do livro de Atos aí está claro, pois após escrever sobre a vida de Jesus no Evangelho, ele relataria agora o que aconteceu após a sua ascensão ao céu. Ou seja, Lucas encerra o assunto sobre a vida de Jesus e começa a relatar a vida dos seus discípulos após aquele momento. Trata-se então da continuidade do ministério de Jesus Cristo através da vida desses homens. Amém? Então, Atos é o que, gente? É o livro que tem como finalidade mostrar o nascimento da igreja e a continuidade do ministério de Jesus através do Espírito Santo agindo na igreja. O Evangelho de Lucas narra aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. É uma obra completa e finalizada. O Evangelho de Lucas vai falar sobre aquilo que Jesus ele fala
já o texto começa falando, narra aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Já Atos, a segunda obra, a continuidade dessa obra, vai narrar o que então? O que Jesus continuou a fazer e a ensinar mediante a ação das suas testemunhas, ou seja, dos discípulos de Jesus. Então a gente pode dizer que no Evangelho de Lucas, o Senhor exerceu o ministério de forma pessoal. Então era Deus agindo em Jesus de uma maneira pessoal e pública. Já em Atos, o ministério foi continuado através do Espírito Santo na vida deles, dentro e sobre eles, ou seja, através da igreja. Queridos, como que a gente vai viver isso? Vocês precisam já nessa primeira aula ter isso muito claro. Eu estou ensinando isso, essa matéria se propõe a nós enxergarmos em Atos o modo de viver que Deus tem para mim e para você hoje. Então nós precisamos viver de forma igual nos tempos atuais. O livro de Atos é o exemplo para cada cristão hoje. Amém? Vocês creem nisso junto comigo? Ele foi registrado para ser o nosso padrão, o nosso modelo. Queridos, nós precisamos entender algo. Deus nunca mudará. O ministério da igreja nunca mudará. Jesus Cristo nunca mudará. O Espírito Santo dentro de nós, sobre nós, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o porquê de nós estudarmos essa matéria, fica claro, pega isso junto com você, é descobrir que as milhares de conversões e todos os milagres que aconteceram no livro de Atos são possíveis ainda hoje. Amém? Aleluia! Amém, Senhor, que assim seja. Sabe, embora Jesus esteja agora na glória, ele já tinha ocorrido a ascensão de Jesus ao céu, ou seja, ele já tinha voltado para o céu, ele já estava à direita do trono do Pai. Jesus ainda realiza suas obras no mundo de hoje, seja naquela época, seja hoje. Sabe, ao contrário do que muitos pensam, os milagres registrados no livro de Atos não foram operados só como sinais apostólicos para estabelecer a igreja. Ou seja, não foi um livro que registrou maravilhas e maravilhas naquele tempo, sabe? Para aquelas pessoas num determinado tempo, não, queridos. Se assim fosse, a gente teria que acreditar que Deus faz ascensão de pessoas, que aquilo era só para aquela geração. Não, que aquela demonstração de poder, de glória, de milagres era restrita a eles. Não, não é isso. Deus está estabelecendo um modelo para a igreja de Cristo. E eu e você somos igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. O plano de Deus, o coração de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. O ministério que ele começou em Jesus vai continuar na minha e na sua vida, assim como continuou na vida daqueles cristãos. Atualmente, todo cristão, seguidor de Jesus Cristo, ficaria muito feliz se pudesse experimentar as conversões, os milagres, que eram fatos tão corriqueiros ali no livro de Atos, como a gente vê. E sabe de uma coisa, querido? Segundo o próprio Jesus, isso ainda é possível. Nós podemos confiar nas palavras de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Lembra aí o que Jesus disse em Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Jesus disse que eu vos deixo o meu Espírito Santo, eu vou para o Pai, mas deixo o Espírito Santo. Ah, queridos, isso é maravilhoso, é real, é para mim, é para você. Então nós podemos confiar, como nós lemos, queridos, lá no começo, aquele que crê fará as mesmas obras que eu fiz e maiores ainda as fará. E o livro de Atos está aí para provar que isso é possível. Então, ao longo desses dias, nós vamos ver que essa igreja orava, curava, expulsava demônios, era uma igreja missionária, era uma igreja generosa, e isso é um padrão para mim e para você, hoje e sempre. Amém? Eu vou encerrar esse vídeo nessa primeira parte, porque eu já quero começar detalhando os três
esses 3 pilares, ou o coração de Atos que eu falei para vocês. Nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo. Depois eu vou falar sobre uma igreja que vive na autoridade do nome de Jesus e uma igreja que ama e ensina a palavra. Então, para falar detalhadamente sobre eles, deixa eu encerrar essa parte então de contextualização. Espero vocês na próxima aula.